Amados, bom dia, graça e paz do Senhor. Uma alegria enorme estar aqui com os irmãos. E como o presbítero de nós, eu como anfitrião, e a IP de Rolândia como anfitriã, na verdade não fizemos nada a não ser uma equipe aí de diáconos, né, que está na cozinha, mas foi o doutor Odilon mesmo, a equipe, o presbítero Moacir, que é aí a liderança do sínodo, e outros irmãos que estiveram trabalhando. Quando ele disse o número de pessoas, eu falei, como é que vai fazer, não é verdade? Porque aqui é pequeno, mas acho que ficou bom, né? Abriu aqui dessa forma. Quero louvar muito a Deus pela vida dos pastores, ouvir o pastor Messias essa manhã, encontrar o pastor Matias, o pastor Rodolfo e todos os demais pastores, alguns que nós já conversamos um pouquinho, e vamos conversar aí durante o dia. Mas a nossa gratidão em receber os irmãos, para nós é um presente, né, ver os irmãos aqui. Essa propriedade era uma propriedade que era um hotel fazenda, aqui era um hotel fazenda famoso, há tempos. Para vir aqui era muito caro, o pessoal de Rolândia tinha dificuldade, várias pessoas que se casavam, às vezes não podiam vir aqui, na época. E tem na história que aqui já se hospedou piloto de Fórmula 1, essas coisas aí, é uma história assim. E esse hotel, ele foi caindo aí a sua história, não estava mais muito aí na mídia, na popularidade, foi diminuindo o seu movimento, arrendaram, tem um histórico aí, e com o tempo estava sem funcionamento. Nós fazemos os encontros com Deus, e há 2 anos nos ofereceram aqui, quando nós estávamos terminando de construir nosso templo, que é o Templo Novo, e foi um investimento alto, me ligaram, e a moça da imobiliária, aquele papo, né, disse assim, olha, falaram que para comprar esse local aqui em Rolândia só IPI. Eu falei, mas como, né? Nós estamos construindo. E, bom, eu falei, mas vocês não alugam para nós um final de semana para a gente ver se funciona? A questão do nosso encontro aí. Aí foi consultar a dona, a pessoa que era a dona aqui, e ela falou, tá bom, é só um teste. Aí nós alugamos em torno de 2 anos, porque aí nós começamos a fazer encontro, funcionou, fomos para o 2º, 3º, e continuamos a fazer encontros aqui. Tem encontro nesse próximo final de semana, sexta-feira começa o último de mulheres do ano, encontro com Deus. E nesse processo, então, começamos a negociar. Vimos que dava para negociar, e depois de 1 ano e meio mais de negociação, há uns 3 meses, dia 29 de junho, foi que nós fechamos o negócio aqui. Aqui tem sido para nós uma bênção, nós estamos começando a ajustar, quero pedir perdão aos irmãos, porque nós não temos as coisas como nós gostaríamos de ter, ainda. Várias coisas, mas tem sido um lugar de salvação de muitas vidas. Nós recebemos pessoas aqui, inclusive de Belém do Pará, que veio para fazer encontro, Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiás, esse final de semana, como eu falei, tem outro, pastores de várias denominações. Cheguei nos encontros, porque eu fico só um pouco, tem já a equipe de trabalho, e nós tínhamos 4 pastores da Assembleia de Deus fazendo o encontro. Tem sido assim. É uma luta intensa, nós enfrentamos, o presbítero Moacir está ali, enfrentamos vários problemas, dificuldades, mas como nós ouvimos nessa manhã, não é através dessa palavra encorajadora, Deus tem derramado a sua graça. Esse local tem sido procurado por pessoas, igual agora o fórum, algumas pessoas procuraram fazer uma recepção aqui, fazer uma festa aqui. E esse lugar vai ser usado, esse é o nosso propósito para a glória do Senhor,
só para reuniões da igreja, nenhuma outra. Vamos melhorar, vamos investir, vamos ampliar. Tem um lindo jardim aqui, talvez o mais bonito da região, depois vocês descem, tem uma boa piscina, tem um bom local aqui, não é? E muita coisa bonita que nós esperamos servir no reino do Senhor. A MIAF já tem um treinamento marcado aqui, várias coisas vão acontecer, e eu espero que daqui a algum tempo nós tenhamos esse local já mais equipado, mais adequado, não é? E quem sabe a reunião do Sino no ano que vem já tem um salão maior, as coisas maiores. Mas, parabéns, doutor Odilon, por essa situação. Eu fui na penúltima Assembleia Geral, nós brigamos muito lá, para que o sínodo não fosse extinto. Havia uma caminhada de que se extinguisse os sínodos na IPI. E lá nós tivemos uns embates, porque eu acho que o sínodo tem um papel como isso hoje, já valeu. Não é? Esse trabalho de hoje já valeu. Não é? E como você vai na internet, nós temos visto outros sínodos se reunindo. Não é? Inclusive hoje tem um outro sínodo em outro local, com uma grande reunião, não é? Louvamos a Deus pelos nossos sínodos. E parabéns ao presidente e a toda a equipe. E vamos rapidamente à palavra, que o tempo urge, que depois queremos ouvir o pastor Rodolfo. Quando o pastor Messias leu o texto, eu falei, quebrou minhas pernas. Bom, primeiro eu já vim quebrado, né? Já vim quebrado, sabendo que ia falar depois do pastor Messias e antes do pastor Rodolfo. Aí eu já vim quebrado. Aí ele leu o texto. Aí ele leu o texto, eu falei, agora complicou mais, porque é o meu texto. Aí o texto, falei, bom, tudo bem, não é verdade? Aí eu falei, bom, acho que é isso que Deus quer falar mesmo, né? Então, acho que o negócio é isso. Nós não conversamos, né, sobre essas coisas, não falamos nada, então, acho que é a confirmação. Então, nós vamos ler a palavra mais uma vez. Pega a sua Bíblia, vamos nos colocar em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 12 a 15. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, até aqui. Indo agora no capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Graças te rendemos pela oportunidade de estarmos aqui e ver que há uma força muito grande nesta igreja, na IPI. E ver, ó Deus, nesta manhã que algo novo, pela tua bondade e graça, começa a se manifestar. E nós cremos que é um vento, o vento do Senhor, que vem soprando, vem nos despertando, nos levantando para uma caminhada ainda maior, mais ousada, segundo a tua graça, debaixo da tua unção. No nome de Jesus, continue falando conosco, Senhor. Amém, Pai. Os irmãos podem assentar. Eu vou seguir aqui o horário, vou manter dentro do tempo, né?
Amados, eu creio que, com tudo que ocorre hoje no nosso Brasil, na verdade no mundo, mas vamos falar do nosso Brasil, com todas essas questões da sexualidade, de tudo isso que a gente tem visto, nós temos, talvez, o melhor tempo, um terreno propício para que a igreja viva o seu melhor de Deus. Para que a igreja viva a sua melhor época. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, com todas essas situações que realmente, a palavra já diz, o mundo jaz no maligno. A nossa preocupação, ela não deve ser fora primeiro. A nossa preocupação tem que ser primeiro dentro. O mundo sempre foi assim, se nós lembrarmos de Sodoma e Gomorra, nós vamos sempre ser surpreendidos com coisas que nos deixam de cabelo em pé, quem tem, não é verdade? Mas a nossa preocupação, ela tem que ser dentro. O nosso desafio não é lá, nosso desafio é cá. Nosso desafio é conosco, não é dentro dos nossos corações, em primeiro lugar, dentro da igreja, porque uma igreja que vive estas marcas que nós estamos vendo nesta manhã, ela vai fazer o seu papel, e quanto mais o mundo ele desaba, mais ele cansa, e as pessoas mais precisam de refrigério, e elas precisam encontrar isso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os seus membros. E o tema que me foi passado foi comunhão. E eu quero dar um título aqui, voltando ao cenáculo. Voltando ao cenáculo. Para que nós tenhamos esta marca da comunhão, mais que oferecer parte ou todo dos bens que aqueles irmãos da igreja primitiva possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo, à igreja de Deus. Nós somos um organismo espiritual de homens e mulheres, que apesar de nossas procedências, nossas diversidades, nós devemos viver como irmãos, apesar de todas as diferenças que nós temos. A comunhão que deve ser observada na igreja não é um mero fenômeno social, é o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador. Aliás, é algo que ultrapassa o ajuntamento da congregação dos filhos de Deus. Nós vemos em Juízes, capítulo 20, versículo 1, no momento de crise, lá diz assim, momento de crise, e eles se reuniram como um só homem. Momento de crise, eles se reuniram como um só homem. Todos nós sabemos que as pessoas estão buscando aumentar o seu grupo de contatos. Os ambientes virtuais, como nós vimos aqui, propiciam meios para que as pessoas se expressem com mais facilidade e tenham contatos mais rapidamente. É comum, nós sabemos disso, pessoas de diferentes lugares, nações, fazerem contatos virtuais como se fossem reais. Estava vendo uma matéria esses dias, no Japão, as amizades e relacionamentos conjugais se tornaram um problema público de saúde, uma preocupação do governo, pois os jovens estão preferindo ter namoradas virtuais do que reais. Uma questão do Japão, se tornou um problema grave. Prefere ter os relacionamentos, um moço com uma moça virtual. A mudança nas formas de relacionamentos, principalmente isso, o virtual, afeta consideravelmente o povo de Deus, esfriando o relacionamento pessoal entre irmãos, e para mim o mais grave é isso aqui, tornando cada vez mais subjetiva a forma de congregar. A forma de congregar,
ela vai se tornando subjetiva. E se nós não atentarmos para o propósito desta manhã, nós vamos perdendo a igreja. Pastor Jeremias Pereira colocou esses dias, ele impulsionou uma matéria, não é dele, mas ele impulsionou uma matéria de uma estatística, que igrejas tradicionais, históricas, têm mais em torno de, acho que 20 anos, segundo a matéria, se elas não mudarem. Mas em torno de 20 anos. Jeremias Pereira. É um estudo. Todas essas superficialidades de contatos contribuem para isso. E aí volto nessa questão da forma subjetiva de congregar. Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de congregar. Eu acredito que quando a Bíblia fala sobre comunhão, não esteja se referindo a uma comunhão virtual, mas real. O que Deus espera de cada pessoa é que nós tenhamos uma comunhão real. Quando o pastor Messias mencionou que após a ressurreição de Jesus, ele caminhou 40 dias em vários lugares, é verdade, né? Nós sabemos disso, é a Bíblia. Mas o que me levou a pensar nessa noite, nesse tema, voltando ao cenáculo, se tratando de comunhão, é porque aqueles 10 dias no cenáculo, quem conhece o cenáculo em Jerusalém, ele é pequeno. Ele é pequeno. Uma sala, talvez dois ambientes desses, talvez. E aqueles 120 ficaram ali 10 dias. Antes de tudo que nós vemos em Atos, 10 dias naquele lugar, obviamente tinha criança, tinha adolescente. O primeiro dia deve ter sido maravilhoso. Segundo dia, aí um já alfineta o outro, aí um já não concorda com aquilo, a criança de um já dá trabalho, o outro já chama atenção, o outro já não gosta. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias. Irmãos, se nós ficarmos 10 dias aqui, se fechar aqui, ali, falar 10 dias aqui. Amados, a princípio a gente gosta, tem vários ministros de louvor, pastor Daniel, tem outros aí, Ricardo, pastor Ricardo. A gente fala, vamos fazer uma escala aqui, o céu vai descer nesse lugar. E a gente fica feliz no primeiro dia, de repente, alguns talvez. Segundo dia, irmão, terceiro dia, quarto dia, não aguenta mais. 5 dias, fala, não tem jeito. 10 dias a gente já briga. Nós já quebramos o pau. Então, a palavra, voltando ao cenáculo, é que nós precisamos entender que ali foram tratadas diferenças. E também ali foram evidenciadas diferenças. A nossa questão não são as diferenças nos enriquecem. A nossa questão é a comunhão nas diferenças. A palavra koinonia, seu significado mais amplo quer dizer andar juntos, no mesmo sentido, em unidade, no mesmo sentimento. Eu vou dar uma definição para comunhão. É o vínculo de unidade fraternal mantido pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem ou a viverem um só corpo em Cristo Jesus. Amados, alguns concluem que é mais fácil servir a Deus sozinho e que, na verdade, a companhia de irmãos os torna mais carnais e os leva a pecar. Mas é um equívoco, claro isso. Não é a comunhão que nos faz pecar. A comunhão apenas revela a nossa realidade espiritual. A comunhão não faz pecar, ela revela quem nós somos. Revela as nossas dificuldades. Revela os nossos corações. E eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, isolamento é fuga do tratamento. Fuga do tratamento. Nosso isolamento é fuga do tratamento que Deus quer operar em nós. Somos tentados a nos isolarmos. A solidão está virando uma epidemia nesse nosso mundo, principalmente em cidades maiores.
mas nas menores também. Nossa é pequena. Segundo dados do IBGE, nos últimos 20 anos, o número de casas habitadas por uma única pessoa dobrou de 7% para mais de 12%. Aí 13%, 14%. Nos últimos 20 anos, a pessoa quer morar sozinha. O ser humano não nasceu para viver sozinho, não existe desenvolvimento humano sem vínculos com pessoas. Isso já foi comprovado, inclusive, pela antropologia. Aqueles que na igreja, ou nós falamos de reino, falamos do nosso Senhor, evitam o relacionamento, estão fugindo do tratamento. Podemos dizer, sem medo de errar, que não é possível servir a Deus apropriadamente sem a comunhão dos irmãos. Quanto mais perto de Deus estamos, mais sensíveis e abertos nos tornamos aos irmãos. Inversamente, quanto mais envolvidos com o pecado, mais distantes nos tornamos. Nos escondemos entre as árvores do jardim. Nós vamos para o meio das árvores, nos esconder. Segundo ponto que quero destacar é que sem comunhão, o pastor Messias mencionou isso, eu queria reafirmar isso. Sem comunhão não há sentido nos dons do Espírito Santo. Nós temos no Novo Testamento mais de 27 dons. Qual o sentido dos dons se nós não tivermos comunhão? Não há sentido. Mesmo que pensemos, amados, que a nossa teologia seja correta, nossos dons são extraordinários, nossa visão ampla, estratégica. Se somos individualistas e não temos comunhão com a igreja, estamos fora da vontade de Deus. Sem a comunhão, nós somos como aquele tijolo fora da construção. Ele pode ser o melhor tijolo. Você olha para ele e fala, que tijolo! Que tijolo! Mas ele não serve, serve só para ver. Que tijolo! Então, em Atos, nós vemos que os irmãos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar é continuar fazendo, mesmo com todas as dificuldades e resistências. Irmãos, a comunhão é algo que não é fácil, mas é algo que nós precisamos perseverar. Perseverar. É fácil? Não é. É mais fácil eu ficar sozinho. Então, além disso, desses dois pontos, eu gostaria de enumerar algumas das razões fundamentais para vivermos na comunhão. Primeiro, nós somos da família de Deus. Amém? Pastor Messias, amém, né? Amém, amém. Primeiro, enumerar algumas razões fundamentais. Primeiro, somos da família de Deus. A Bíblia ensina que somos da família de Deus. Gálatas 6:10, Efésios 2:19. O que nos une, irmãos, é algo muito especial. Quer ver uma coisa? O que nos une a nossos irmãos naturais é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Somos irmãos porque levamos a mesma carga genética da família. Estava pensando nisso e que isso se aplica à igreja. Somos uma família. Compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo. Temos a mesma carga genética e espiritual. Somos filhos de Deus. E não é porque nós estamos debaixo, não é, de um teto, mas porque nós temos uma carga genética do Senhor, que vem do Pai. Isso fala de um mesmo tipo de vida. Para esse tipo de convivência, nós precisamos da nossa família espiritual. Então, nós somos da mesma família, temos uma carga genética, e isso é muito importante, e nós precisamos considerar. Outro ponto é que ninguém cresce sozinho. Há ocasiões em que nós precisamos ser exortados.
corrigidos, motivados, encorajado, algumas vezes carregado e provavelmente muitas vezes perdoado. Para crescer nós precisamos ter compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do seu corpo, através da igreja. Outro ponto é que a comunhão é uma proteção espiritual para nós. Não é difícil imaginar o que acontece com a brasa sozinha, não é verdade? Fora do braseiro. Você percebe que cada vez que nos reunimos, estamos nos aquecendo mutuamente. Cada vez. Não é preciso discutir a inutilidade de um soldado que ele vai à guerra sozinho. Não é? A comunhão da igreja, irmãos, é segurança espiritual para nós. Uma segurança para nós. Por meio dela, o fogo é mantido. E as batalhas espirituais, pela graça e bondade do Senhor, elas são vencidas. Então é uma proteção. Quando nos isolamos, nós nos tornamos frágeis demais. Um outro ponto é que a comunhão traz a presença de Deus. A unção que se manifesta na comunhão é maior do que a unção individual. Vamos trabalhar essa questão da unção. A unção no culto, a unção no sínodo, a unção no presbitério é maior do que a individual. Então essa presença de Deus é tremenda quando nós estamos com o propósito da comunhão e nos reunimos. A unção é poderosa ali, é maior. Por isso o Senhor disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele diz, ali eu estou. E a comunhão também manifesta o amor de Deus. Uma das orações mais fantásticas, e nós sabemos disso, é João 17. Ali Jesus pede ao Pai algo espantoso. Estava pensando nessa manhã, o tempo aqui é curto, né? Mas só para a gente pensar. Que os irmãos na igreja sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Espera aí. Que os irmãos na igreja sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Essa é uma das doutrinas mais faladas, né, e talvez complicadas a gente entender, a Trindade. É uma coisa assim, tão profundo. E o Senhor Jesus orando e dizendo que eles sejam um assim, como eu e o Pai e eu, como nós somos um. Mas o mais extraordinário é o motivo pelo qual ele faz essa oração. Ele disse, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. O mundo creia. Bom, como consequência disso, eu vou só rápido mencionar, como consequência dessa comunhão, nós temos Atos 2,43, que diz que vem o temor a Deus. A verdadeira comunhão frutifica na vida da igreja como um todo, e na vida de cada crente em particular. Lá diz assim, em cada alma havia temor. Eles foram trabalhados ali no cenáculo, e lá em Atos 2,43 diz que em cada alma havia temor. A comunhão nos leva à reverência. Não é? A exaltação do Senhor. Segundo, a comunhão proporciona sinais e maravilhas no meio da igreja. Eu acredito piamente que Deus opera sinais e maravilhas. Amém. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, uai. Mas para que isso ocorra é urgente. Então, mais uma vez, louvar a Deus por essa reunião do Sínodo, doutor Dilon. Porque nós buscamos a comunhão com o Pai e cada um dos seus filhos. Lucas realça que na igreja primitiva o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes. Ele diz assim, também em Atos 2,43, muitos sinais e maravilhas se faziam por meio dos apóstolos. Foram trabalhados na comunhão. Terceira marca, não descuida da necessidade dos irmãos. Uma igreja que cultiva a verdadeira comunhão cristã não permitirá que nenhum dos seus membros passe necessidade. Essa semana, alguém
pela graça do Senhor, nos procurou, dizendo de uma irmã que se converteu há pouco tempo. Veio da igreja católica, eram líderes lá, estão na igreja, trabalhando, envolvidos, converteu no encontro. Já faz acho que uns 2 anos que eles estão na igreja. E nós ficamos sabendo que eles estão perdendo a casa. Perdendo a casa. Já estava perdido, Deus usou uma irmã que trabalha no cartório, sem a dona da casa saber, renegociou lá no cartório, que ela trabalha, então ela pôde fazer isso, e nós soubemos, nós temos alguns diáconos aqui, chamamos a liderança diaconal e falamos, nós não podemos deixar isso. A mesa diaconal entrou em ação. E ela não vai perder a sua casa. Interessante, porque uma irmã foi lá e contou isso. Eis o que testemunha o autor sagrado. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós conhecemos o texto. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E por último, crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida só tem a crescer. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, como agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá um crescer local, regional, universal. Irmãos, todos os dias eu abro o portal da IPI do Brasil, eu oro pelo nosso presidente, eu já falei isso para ele. Eu oro pela nossa liderança nacional. Amados, a nossa igreja tem um DNA de crescimento. A nossa igreja tem um DNA de vitória de Deus, de honra de Deus. Mas, para aplicar isso, nós somos isolados demais da conta. Nós sabemos que depois do Pentecostes, aqui no texto, o grupo de 120 explodiu. Só de uma vez, cerca de 3.000. E a gente vai vendo em Atos, a gente perde as contas. Vai para 5.000, vai para 9.000. E a gente perde a conta. E guarde bem para a gente terminar. Todos aqueles que iam chegando, eles entravam na comunhão. A comunhão, está cheio de teólogos e pastores aqui, pastor Matias, a turma toda aqui, é difícil, mas eu não quero errar aqui, tá certo? A comunhão ganha mais gente para o reino de Deus do que outra forma de evangelismo. Mais do que pôr caminhão na praça, mais do que folheto, mais do que qualquer coisa. Quer ver uma coisa? Na verdade, Jesus disse que só nos reconheceriam como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. A comunhão é o meio pela qual expressamos esse amor. Quando as pessoas de fora perceberem o carinho que nós temos uns pelos outros, eles serão fortemente tocados pelo poder de Deus. E o inimigo, o pastor Messias tocou nisso, trabalha nessa área de nos separar, de nos dividir. Normalmente, irmãos, as pessoas se convertem primeiro a nós. Estranho, né? Mas primeiro elas se convertem a nós, no nosso estilo, no amor, e depois ela se converte a quem deveria se converter. Não é verdade? Nós somos só os instrumentos, só os canais se convertem a Jesus. Primeiro elas desejam a nossa comunhão. Por isso que eu falo que quanto mais o mundo descambar, melhor fica. É só nós nos preocuparmos com a gente.
quanto mais aridez lá fora. E a igreja aplicar a palavra, o mundo fala, não aguento mais, tem misericórdia. Tem um texto da Bíblia, irmão, você já estava olhando esse texto, que haveria um tempo, fala lá de Judá, que haveria um tempo em que 10 pessoas pegariam na veste do sacerdote e diziam assim, queremos o Deus de vocês. Se eu estava falando sobre isso na igreja, falei, tomara que as pessoas comecem a pegar, falei, eu quero ir para a igreja, deixa eu ir. É claro que Jesus nos manda ir, não é nada contra isso, irmãos, aliás, contra. Não é nada, a gente tem que... A comunhão vai atrair esse mundo. Quero terminar. Esses 10 dias, então, foram 10 dias aí do cenáculo, 10 dias, ponto de partida para a igreja de Atos, que nós podíamos ficar levantando tudo que aconteceu em Atos. Porque eles foram trabalhados na comunhão. Mas eu quero concluir lembrando das 12 tribos de Israel. Todos nós sabemos que a nuvem, ela conduzia as tribos. Então, quando a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu não sabia disso, há pouco. Que quando eles chegavam, acampavam, cada tribo tinha o seu lugar de acampar. Não era chegar a acampar em qualquer lugar, de qualquer forma. Havia uma organização na forma do acampamento. Quando eles acampavam, cada tribo tinha a sua bandeira. Se você fizer uma busca aí, não hoje aqui agora, você vai encontrar cada bandeira de cada tribo. Mas sabe o que marcou meu coração? Eu quero terminar com isso. Que quando a nuvem se movimentava, cada tribo enrolava a sua bandeira. Para avançar. E quando eles juntos iam, como nós temos lá no enfrentamento dos amalequitas, nós encontramos a expressão Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Temos as nossas igrejas, mas, irmãos, quando a nuvem vai movendo, é bom enrolar. Bom enrolar. E dizer assim, Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Nós estamos aqui entre muitos pastores. Eu acho que a comunhão tinha que começar com a gente. Temos aqui líderes, tem que começar com a gente, presbíteros. Com os diáconos, com os líderes de células. Para que a glória de Deus resplandeça a cada dia. Chegou o nosso coordenador de célula esses dias, irmãos. Vou falar isso com temor e tremor, não é para contar nada não aqui. E falou, pastor, vamos lançar um batismo para 2018 de 500 pessoas? Eu falei, vamos embora. Vamos lançar um propósito. Mas nós só podemos alcançar se nós estivermos unidos com Ele e uns com os outros, em comunhão. Nossa igreja é muito linda. Pastor Messias falou que nunca vai sair da igreja. Nós amamos essa igreja, nasci nessa igreja. Esses dias chegou uma pessoa de outra denominação, de uma primeira igreja de uma cidade próxima, e falou, Adilson, se você sair, eu saio junto com você. A gente monta uma denominação. Eu falei, rapaz, toda denominação precisa de você. Cuida lá.
porque não há propósito nenhum, com a graça de Deus. Nós estamos com um filho, nosso filho, se formando, terminando o seminário esse ano. Essa igreja é a nossa igreja, e vamos escrever a história dela a cada dia, servindo ao Senhor. Nós também não vamos sair. Mas nós também não queremos ficar estagnados e vendo as bênçãos do outro lado. Deus tem para nós, no meio de nós, na vida desta igreja, que é uma igreja que tem um DNA para impulsionar o mover de Deus na região, na nação. Eu creio que nós temos uma chamada profética como igreja presbiteriana independente. E vamos escrever a nossa história. Que cada um de nós nessa manhã possa dizer: precisamos voltar ao cenáculo. Voltar ao cenáculo. Somos diferentes, sim, mas somos unidos. O nosso Deus é a nossa bandeira. Senhor amado, poderoso Deus, estamos aqui no Teu nome reunidos, pequenos, incapazes em nós mesmos. Mas, Senhor, a Tua palavra é poderosa. O Senhor em nós transforma, nos impulsiona, nos renova. E nesta hora, Pai, nós declaramos que queremos enrolar as nossas bandeiras. E no mover da nuvem, declarar como igreja presbiteriana independente, Jeová Nissi. E marcharmos, ó Deus, pela Tua bondade e graça, fazendo o que está no Teu coração. Nós agradecemos por esta manhã, por esse dia. Continua abençoando este sínodo e que esta reunião ela produza frutos e muitos frutos para a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.